Olá, meus irmãos, graça e paz, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus, um programa que vai impactar a sua vida, a sua família, a sua área espiritual, que vai te ensinar a você entender com mais eficiência a Palavra de Deus. Aqui junto comigo, com o Everton, que sou eu, que é um entrevistador, junto com o pastor Antônio, formado em teologia, que dá curso de teologia, que está aqui conosco sempre, nos ensinando a palavra de Deus, sendo impactada pela palavra de Deus, e o Espírito Santo ali instruindo o pastor para nos ensinar. Se você está nos acompanhando, nós gravamos várias séries no vídeo anteriores, falando sobre as 7 cartas da Igreja do Apocalipse. E essa série já acabou, nós estamos já no novo episódio que fala sobre o Espírito Santo. E o primeiro episódio foi ali para dar uma estudada, para vocês entenderem um pouquinho sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos se aprofundar mais ainda. Se você não nos acompanhe, por favor, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, traga ele para o nosso programa. E desde já eu quero pedir perdão a vocês, porque o nosso programa não está tendo aquela gravação diária, porque o meu horário de trabalho não está combatendo muito para a gente gravar frequentemente. Mas por favor, não saia não, porque de qualquer jeito vai ter vídeo aqui no nosso canal e em breve, em nome de Jesus, nós vamos conseguir postar com mais frequência os nossos vídeos e conteúdo para agradar você e alimentar o teu espírito. Pastor Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa novamente. E hoje a palavra não é diferente das outras. Impactante, né, pastor? Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Muito grato, assim, muito grato a Deus por esse privilégio de estar ministrando a palavra de Deus, com a convicção de que o nosso conhecimento ele não traz a total perfeição. O dia que o ser humano, o dia que o homem colocar o seu conhecimento como a totalidade da perfeição, ele está se declarando sua queda. Porque a perfeição só há em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Nós somos cooperadores, do reino, nós temos nossas limitações, nós temos nossas fragilidades. Eu quero deixar bem claro que nosso conhecimento ele não abrange a totalidade da perfeição, mas ela vem com muito temor, ela vem com muita reverência e esse conhecimento vem com muita submissão a Deus. Na primeira série sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre que o Espírito Santo, ele é um ser, que nós temos que conhecer o Espírito Santo como um ser. Nós também aprendemos que ele é Deus. Para você entender sobre a doutrina do Espírito Santo, você tem que seguir os episódios. Doutrina é um conjunto de leis que rege o sistema. Doutrina tem que ser estudada. Doutrina ela tem princípio, meio e fim. Se você não pegar do primeiro e acompanhar até o final, você vai ter pouquíssimo fruto de conhecimento. Então eu dou a orientação para que todos comecem do começo e vai pegando a série. Hoje é a segunda série sobre a doutrina do Espírito Santo. Você pega um caderno e anota todos os versículos bíblicos, você anota aí, pega a Bíblia, uma caneta, e os meus estudos são assim, a Bíblia, a caneta e o caderno, só isso basta. Então, o primeiro estudo aí sobre o Espírito Santo, nós aprendemos que o Espírito Santo ele é um ser, que o Espírito Santo na Bíblia ele é chamado como Deus. Nós aprendemos que o Espírito Santo tem os mesmos atributos, que ele faz parte de um único Deus triuno. Tudo isso nós aprendemos no primeiro estudo, no vídeo anterior. Você assiste o vídeo anterior. Hoje nós vamos mostrar que o Espírito Santo ele é uma garantia, que o Espírito Santo é uma garantia, é uma promessa dada
para a igreja de Cristo. Nós vamos tratar disso hoje. Então é uma série que vai durar alguns episódios, que você vai ter que paciência e estudar. Não adianta nós viemos aqui falar e você ficar sem fruto de compreensão e de entendimento. Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é uma garantia dada para a igreja, uma garantia dada para os salvos, dado para os cristãos, para os servos de Deus. Amém? Então, o primeiro versículo que eu quero frisar nesta hora é que o Espírito Santo ele é dado, ele foi enunciado através de profecias no Antigo Testamento para a igreja. Agora uma dúvida que os nossos ouvintes com certeza vai perguntar, uma dúvida é o seguinte, né? O Espírito Santo, a plenitude, quando se fala de plenitude, está falando de pleno, está falando de um estado completo. A plenitude do Espírito Santo é só no Novo Testamento? É só da morte de Jesus para frente? Não. Nós vamos aprender também que o Espírito Santo, ele estava no Antigo Testamento, ele estava nos profetas, ele estava nos reis, estava nos juízes, estava nos seus estrategistas como Josué, como servo de Deus. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo para a igreja, nós estamos falando da plenitude do estado completo, mas não devemos descartar a possibilidade que é real na vida do Antigo Testamento. Isso deixa bem claro que o Espírito Santo, de forma plena, de forma plenitude, de forma completa, ele está conosco na igreja desde a morte de Jesus até a volta de Jesus, que é o período da graça. Mas também, eu posso enumerar aqui, centenas de versículos bíblicos de que o Senhor Espírito Santo estava na vida dos profetas, na vida dos reis, na vida dos estrategistas usados por Deus, na vida de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento. Não há de se negar isso, é claro e evidente. Claro e evidente. Então, o Espírito de Deus, ele é da morte de Jesus, até a volta de Jesus, esse período da morte de Jesus até a volta de Jesus, esse período chama período graça. Que é o período que o Espírito Santo está de forma plena, de forma plenitude, de forma... O que é plenitude? É o estado completo. Então, esse período em que a morte de Jesus ele subiu para os céus, dali para frente, até a volta de Jesus, ali a igreja ela está sobre a regência, a igreja está sobre a orientação do Espírito Santo. É chamado de a garantia ou penhor. Sabe o que é garantia, o que é penhor? O que é penhor? Penhor é uma garantia de que nós temos um Deus, esse Deus é tri, Pai e Filho. Eu já falei isso no episódio passado. Então o Espírito Santo, o primeiro versículo de que o Espírito Santo é a garantia que nós temos aqui na terra, eu vou citar agora, anote aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 e verso 22. Eu vou ler, vocês acompanhem aí, preste atenção. Antes do pastor ler, não se esqueça, eu vou deixar na descrição todos os temas que o pastor está falando aqui, todos os versículos vai estar na descrição, você que esquecer ou está chegando agora. Então não se preocupe, vai estar na descrição do vídeo, todas as leituras e todo o tema que o pastor está lendo aqui, tá? Então vamos lá. Então, que o Espírito de Deus talvez você nunca ouviu falar nessa palavra penhor. Penhor, o que é penhor? Garantia. É como, vamos citar o exemplo
Vamos citar um exemplo, que esse objeto aqui é meu. Ele é meu, esse objeto aqui é meu. Então, eu adquiri algo do seu, eu estou te dando esse objeto como garantia, mas esse objeto não é seu, ele é meu. Sim. Uma garantia. Então, a palavra penhor é uma garantia de que o Espírito de Deus estaria com a igreja conosco. Então, é uma coisa real. É uma garantia que um tempo vai acabar. Que é o período da graça. O período da graça, mas tem dois tipos de garantia, que o senhor vai entender. O primeiro garantia que o senhor falou, é que tem um certo período. E tem a garantia que a gente pode comprar e ter para nós, que é nosso mesmo, nosso, não vai devolver. Acho que o maior erro do cristão é pensar que essa garantia que é nossa, é meu, e eu tenho a posse, é o errado que a gente vive. Por isso o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é uma garantia, mas o Espírito Santo não é uma propriedade minha. O Espírito Santo ele não é uma propriedade dos homens. A primeira coisa que nós vemos no primeiro episódio é que o Espírito Santo ele é um ser, que ele é Deus, que ele estava presente na criação, nós vimos claramente. Se você tem dúvida, você vai ver o primeiro episódio lá sobre o Espírito Santo, né? Porque se você está assistindo pela primeira vez, aí depois você vai assistir o primeiro episódio. Aí você pode ouvir eu falando aqui que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. Se você não tiver compreensão, se você não estudar, você pode interpretar algo errado. Mas eu mostrei que o Espírito Santo ele tem atributos. Então, o Espírito Santo... Atributos. O que é atributos? Atributos é uma posse. Por exemplo, essa posse, esses atributos de Deus, é uma posse que só Ele tem. Exemplo, onipotência, aí chama atributo, só Deus tem. O homem não tem. O homem, eu, por exemplo, você, nós não temos atributos de onipotência. O que é onipotente? É aquele que tem todo o poder. Você não é, eu também não sou onisciente. Por isso, olha o que é onisciente. Onisciente só a Santíssima Trindade. Por isso que o nosso conhecimento, o nosso ensino ele não está na esfera da total perfeição. Não está. Eu estou falando isso nos ensinamentos do homem. Por quê? Embora o homem tenha o Espírito Santo, embora o homem tenha Deus para conduzi-lo, mas o seu conhecimento ele não é perfeito. Não é perfeito. No dia que o meu conhecimento for perfeito, talvez eu vou querer tomar o lugar de Deus. O homem quer tomar o lugar de Deus, assim como aconteceu com Satanás. Então, os atributos só pertencem a Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, transcendência, esses atributos é só de Deus. Os homens não possuem esses atributos. Então, em 1 Coríntios 1 verso 21, vai dizer assim, o apóstolo Paulo dizendo, a igreja de Corinto. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, está escrito assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus. Agora preste atenção nisso aqui. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos deu o penhor. O que é o penhor? A garantia do Espírito na igreja, nos cristãos. Penhor significa garantia. Garantia, que Deus deu uma garantia que Ele estaria conosco, que através de quem? Do Espírito Santo. Vou repetir.
O Espírito Santo, ele é a representação de Jesus Cristo, é uma garantia de que Deus estaria conosco aqui. Por isso, Paulo está confortando, o apóstolo Paulo está confortando a igreja de Corinto, porque esse texto foi escrito aos Coríntios, o qual também nos selou. O que é selo? Uma coisa que está selada. Selo. Deus selou a promessa dele. Deus mandou a garantia dele que o Espírito Santo estaria com a igreja, com os seus servos, com os seus servos. Então, primeira coisa que você, nós, a igreja, temos que colocar isso dentro de nós, que o Espírito de Deus, ele é uma garantia que Deus deu para todos aqueles que querem. Para ter essa garantia, para ter essa possessão, não é simplesmente de qualquer maneira. Não é sem santificação. Isso quer dizer que o Espírito Santo ele não é uma competição. Não é uma competição. O Espírito Santo não é uma competição. O Espírito Santo, ele veio para ficar com a igreja. Ele veio, ou seja, suas misericórdias, seu amor, é para derramar para aqueles que querem conhecer quem é Deus. Tem uma parte aqui da Bíblia que está entre João, Mateus, Marcos, que fala sobre a passagem de Jesus aqui na terra. E ali fala que todas essas passagens que estão aqui na Bíblia, ela não fala que Jesus foi como nós vimos com nossos olhos as igrejas, como se comporta em questões assim, na área de batismo do Espírito Santo, as pessoas entram e faz barulho demais. Deus foi muito silencioso, foi manso nessas áreas. O que o senhor entende dessa área que hoje a igreja está se comportando de uma forma diferente dessa passagem de Jesus? Essas pessoas estão tendo o Espírito Santo na vida ou é uma pura emoção? Por isso que vocês aí do lado aí, os ouvintes, por isso que os meus estudos, eu procuro assim. Para você entender, você tem que pegar do início e ir até o fim. Então, por isso que eu estou tomando eu estou tomando muito cuidado, porque é uma doutrina que traz muita polêmica, é uma doutrina que traz muita dúvida, é uma doutrina que tem que ser muito bem esmiuçado e explicado, senão vai trazer dúvida. Por isso que eu estou indo por etapas. A primeira etapa que eu falei no vídeo passado, eu falei sobre que o Espírito Santo é uma pessoa, a primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, que ele tem atributos. Hoje, estou apresentando, o estudo é apresentar o Espírito Santo, que ele é uma promessa que Deus deu à igreja, é uma garantia que Deus está dando os humanos, aos seres humanos, e vou falar muito sobre isso hoje. Agora, preste bem atenção na pergunta que o Everton me fez. Eu vou pedir vocês aí, vocês tenham paciência, vocês vão ter que ter essa paciência, porque eu sei que a maior dúvida é essa que o Everton perguntou. É sobre quem recebe o Espírito, a confusão de quem tem o Espírito, de quem não tem, comportamento a respeito de dons espirituais misturados, que as pessoas pensam que dom é uma coisa, batismo é outra coisa. Tudo isso, eu vou pedir vocês uma certa paciência, que vocês esperem que isso, com certeza, isso vai ser para o próximo, Por quê? Porque primeiro, eu tenho que mostrar para vocês, igual eu mostrei no primeiro bloco, que o Espírito Santo é um ser, que ele é Deus, que ele tem os atributos de Deus. Hoje vou mostrar que o Espírito Santo ele é dado
Ele foi falado através de profecia para que a igreja tenha essa convicção de que o Espírito Santo é uma garantia que Deus está dando. Aí a sua dúvida, se eu tenho o Espírito Santo, a sua dúvida é essa, essa dúvida eu vou te explicar com o decorrer do tempo, com o decorrer dos episódios, das páginas sendo virada. Hoje é a segunda página, a primeira página, hoje é a segunda página. Eu vou falar muito disso aí, das maiores dúvidas, as maiores polêmicas, as maiores dúvidas vai surgir talvez no terceiro episódio, na terceira página do estudo. Hoje eu quero focalizar de que o Espírito Santo, você começa a enxergar de que ele é uma promessa para você, que ele é uma garantia de Deus, que essa garantia não é dado para quem tem dinheiro, para quem tem posse, para quem é bonito de aparência, ou para alguém que tem status, não. Muito pelo contrário, esta garantia, eu quero deixar bem claro que essa garantia é dada para os humildes, para os que buscam a Deus, para os que querem compromisso com Deus. Por isso é chamado de penhor, garantia. A garantia não é dada para todos, é para os que querem. É para os que querem, é para os que choram, é para os que lutam para conhecer o verdadeiro Deus. Antes da gente continuar, para você não perder os próximos episódios que o pastor vai responder, vocês entenderam o que o pastor falou aqui? A pergunta que eu fiz é a dúvida de todos, de muitos, tá? Resumindo, a pergunta que eu fiz é a confusão que está tendo as igrejas de avivamento espiritual. A confusão, sim, questão de pessoas entender se é do espírito, se é da pessoa mesmo, se é do emoção, algo emocional. O pastor vai responder, mas na próxima, para você não perder cada um desses episódios. E essa dúvida, você tem que se inscrever no nosso canal, curtir, comentar para o YouTube, entregar os vídeos para mais pessoas. Então, por favor, não deixe de nos seguir, porque é algo muito importante saber, que é aprender a palavra de Deus. Pastor, para a gente entender profundamente e dar a quantidade que o senhor está falando, garantia. Deus nos deu essa garantia do Espírito Santo, correto? Se ele não desse, como a gente ficaria? Se com garantia a gente já vive dessa forma que você está vivendo, uma vida meio bagunçada, desorientada, como que a gente viveria? Por isso que entra a misericórdia e a bondade de Deus para conosco. Olha só, nós seres humanos, nós, a raça humana, generalizando a raça humana, é uma raça rebelde, contumaz. A raça humana é uma raça humana desobediente, uma raça humana caída, uma raça humana materialista, desempregada. É a raça humana, a queda do ser humano. Então, quando Deus manda a garantia do Espírito Santo, eu vou citar daqui a pouco até por profecia, foi profetizado pelos profetas. Isso mostra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Deus dando essa garantia, que o Espírito Santo, pela misericórdia, ele nos conforta, ele nos ajuda, ele está ainda tendo misericórdia de nós. Agora imagina um homem que está totalmente cegado, totalmente vedado, não consegue ver o Espírito Santo. Então, essa garantia
Essa garantia que o Espírito Santo ainda está nesse período graça, significa misericórdia de Deus. Mesmo, agora preste atenção, mesmo nós temos luta, nós temos dificuldade, nós temos labores, nós temos muitas coisas aqui na terra para resolver, mas esta garantia, ela é selada por Deus. Selada por Deus. Então, o que eu quero mostrar isso para o ouvinte? Eu quero mostrar para o ouvinte que é uma garantia para você, uma garantia para nós. A igreja de Jesus, ela não pode perder essa convicção de que o Espírito Santo é dado àquele que crê, é dado àquele que quer, é dado àquele que luta, aquele que chora, aquele que verdadeiramente quer viver uma vida com Deus. É isso que eu quero mostrar para o ouvinte. Eu quero mostrar para o ouvinte que é uma garantia. Uma garantia. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus subiu para o céu. Mas Ele enviou a garantia para nós aqui. Que nós seremos assistidos. Que nós teremos auxílio. Que nós teremos ajuda. Então, nenhum de nós podemos queixar, reclamar de que nós não temos ajuda aqui na terra. Nós podemos ter os nossos problemas. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Mas nós também, por outro lado, nós temos que ter a convicção de que nós podemos ser ajudados. E por que muitos estão hoje enfraquecendo na fé e por isso que eu estou apresentando o Espírito Santo. Por isso que eu estou apresentando o Espírito Santo no primeiro episódio como Criador, como ser, como os atributos de Deus, mostrando que o Espírito Santo ele é real, que ele é um real. Que ele não é apenas um fruto de produção da mente, algo fictício. Que ele é algo fictício, que o Espírito Santo é uma coisa inanimada. O meu esforço, quero deixar claro que o meu esforço no primeiro episódio, no segundo episódio de hoje, é mostrar a face do Espírito Santo. Para você olhar, assim como eu estou vendo esse castiçal. Olha bem, eu estou vendo esse castiçal. Eu estou vendo ele. Estou vendo que ele é de metal. Estou vendo que ele tem 7 braços, que ele tem as suas copas. Isso aqui é real. Estou pegando nele que é real. Eu quero mostrar para a igreja de Cristo, quero mostrar para você, para mim, eu quero mostrar para quem está assistindo, que o Espírito Santo, embora eu não toco nele igual eu estou tocando nesse candelabro, mas eu tenho convicção de que ele é um real, que ele é uma realeza, que ele é um concreto. Sabe o que é concreto? O que é um substantivo concreto? Quando eu estudava português, substantivo concreto é aquilo que é concreto, aquilo que é real, que você pode tocar, que você pode... O Espírito Santo você não pode tocar nele, mas eu toco nele com a minha mente, com o coração, com a fé. É isso que eu quero mostrar para os nossos ouvintes. É isso que eu quero mostrar para a igreja de Cristo. Eu quero mostrar para a igreja de Cristo que Jesus é real, que o Espírito Santo é real. Embora, olha aqui, aqui 2 objetos que você está vendo. Você está vendo esses objetos. Hoje, você não vê Jesus, mas você consegue enxergar ele concreto espiritualmente. Sentir, vê-lo. Eu não estou vendo ele igual eu estou vendo esse castiçal, mas eu estou vendo ele na minha vida, estou vendo no meu coração.
Eu estou vendo Ele me mostrar quem é Jesus. O Espírito Santo me mostra quem morreu por mim na cruz. O Espírito Santo me mostra. Por isso que o meu foco hoje é mostrar para o ouvinte, mostrar para quem está estudando comigo a Bíblia, que o Espírito Santo, ele não é uma coisa inanimada, que ele não é um folclore evangélico gospel, que ele não é um saci pererê igual no folclore. O Espírito Santo não é um saci pererê, não é a cuca do sítio Pica-Pau Amarelo. Tudo isso é fictício, tudo isso é produto da mente humana. O Espírito Santo não é uma mula sem cabeça, produto de uma mente humana. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é um ser. Embora eu não tateio, eu não toco, embora eu não estou vendo com meus olhos físicos, eu não tateio ele, mas o Espírito Santo, ele é um ser. É o que Paulo está dizendo aqui, que ele é uma garantia real, não é uma coisa fictícia. Então, é isso que a igreja de Cristo tem que aprender. É isso que a igreja no Brasil, no mundo, nós temos que ter essa certeza. Se você não tiver essa certeza, você nunca vai ter uma intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua mente vai ficar vaga, a sua mente vai pensar que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo é uma coisa fictícia, que o Espírito Santo é uma coisa inanimada que vai fazer igual os discípulos de Éfeso. Paulo chegou em Éfeso, Paulo perguntou para os discípulos: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Sabe qual foi a resposta deles? Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. É o estado da igreja hoje. É o estado da 90% da igreja hoje. Eu vou falar 90%. 90% da igreja hoje prega sobre o Espírito Santo, fala do Espírito Santo, mas não sabe quem é o Espírito Santo. A diferença de pregar, falar, se comportar, mas não, como o senhor falou, é a última palavra que colocou aí, mas não saber quem é. Justamente, ou seja, as pessoas falam do Espírito, pregam o Espírito Santo, mas superficial. É como se fosse assim: eu conheço o artista tal pelo que ele faz. Justamente. Mas eu não conheço o íntimo dele, o particular ali, eu não tenho intimidade com ele. Tem intimidade. Entendeu? Isso quer dizer que a 90% da igreja não está tendo aquela intimidade. Intimidade, conhecimento. Eu vou te explicar o que é conhecimento. Conhecimento da Bíblia não é letra, não é eu saber a Bíblia toda. Sabe o que é conhecer? Conhecer é intimidade, é relacionamento. Vou te dar um exemplo de um marido e de mulher. Está escrito lá em Lucas capítulo 1 que José não conheceu Maria até o nascimento do primogênito. Sabe o que é o ato de conhecer aí? Relação íntima. Conhecimento na Bíblia, conhecer um ao outro, conhecer o outro é um ato íntimo. Ou seja, na área matrimonial, na área de um casal, lá em Lucas está escrito assim, ó, que José não conheceu Maria até o nascimento do primogênito. O primogênito é o Senhor Jesus. Que Maria e José, eles não tiveram uma relação de marido e mulher, de homem e mulher, até o nascimento, ou seja, eles não chegaram a se conhecer. Então, conhecimento no hebraico, conhecimento na língua hebraica, na cultura hebraica, é relacionar, é intimidade, é conhecer, é entrar profundamente no ser do outro. Então, quando você conhece o Espírito Santo, você está tendo uma intimidade, um relacionamento com Ele. Então eu posso conviver com o Espírito Santo. Certamente. Ele pode estar comigo, mas às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem aquela intimidade. Justamente, é isso que a igreja hoje tem. A igreja até fala do Espírito Santo, até prega o Espírito Santo, mas não tem o
O íntimo não tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quando o pastor fala relacionamento íntimo, por favor, igreja, não interpreta algo diferente de íntimo de casal ou íntimo com intimidade com o Espírito Santo, biblicamente falando. Né, pastor? São duas coisas diferentes. Inclusive, a etimologia da palavra conhecer se emprega, é o exemplo da cultura judaica de um casamento. A cultura judaica de um ato de conhecer, da cultura de uma família, de um homem conhecendo uma mulher, ali é um conhecimento da cultura judaica. Então a palavra conhecimento é um relacionamento de uma intimidade. Intimidade, no caso de um casal, é uma coisa. A intimidade entre um filho e o pai é outra. A intimidade de um verdadeiro amigo é outra. Agora, essa intimidade com o Espírito Santo vou falar devagar, vou falar com clareza para não haver distorção. Sim. Com clareza. Essa intimidade com o Espírito Santo, ela é uma coisa tão profunda. Esta comunhão é quando você se achega com oração, com jejum. É quando ele te fala lá no seu profundo, você lhe obedece. Você guarda a palavra dele. Você se esforça para se santificar. Isso é intimidade, é relacionamento. É relacionamento. Então, eu quero deixar muito bem claro isso, que as pessoas enxerguem o Senhor Espírito Santo como um ser, como uma promessa, como uma garantia que você é uma posse. Não que seja uma posse minha, mas ele te dá o direito de você ter essa comunhão com ele. Hoje você pode chegar a ele, você e ele. Você pode chegar. No Antigo Testamento você não tinha esse privilégio de chegar a Deus. Antes era só o sumo sacerdote. Os sacerdotes que chegavam até, né? Às vezes isso era selecionado, né? O sumo sacerdote na Bíblia era um só. Sacerdotes eram vários. O sumo sacerdote era o dignatário. Na época de Moisés, por exemplo, o sumo sacerdote era Arão. Só era Arão. Sumo sacerdote eram vários. Então o sumo sacerdote, para poder chegar diante de Deus no lugar chamado Santíssimo, o Santíssimo no tabernáculo era um lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O sumo sacerdote ele entrava nesse lugar uma vez por ano, em uma data de Tisri, o calendário hebraico. Ele entrava numa data no mês de Tisri, uma vez por ano, para poder levar sacrifício, para poder levar os pecados do povo diante de Deus. Então o sacerdote ele representava o povo diante de Deus. Hoje não. Hoje você pode chegar diante a Deus em oração, em jejum, assistindo o culto, lendo a Bíblia, se santificando, jejuando. Olha a garantia que você tem, o privilégio que você tem. Por isso eu estou falando para as pessoas aí do outro lado, estou falando para você, para mim. Você deve ir ao sacerdote, o seu pastor, você pode pedir um aconselhamento. Você pode pedir uma oração de imposição das mãos ao seu pastor, que é bíblico, a imposição pelas mãos. Você pode pedir um conselho ao seu pastor. Mas tem hora que você tem que ir direto a Deus. Sim. Direto ao Espírito Santo. O que está escrito em Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Tem hora que você não tem que ir ao pastor, não. Eu estou falando isso com muito temor, estou falando com muita certeza.
É aí que está o erro das pessoas. Tudo vai ao seu sumo sacerdote. Tudo que lhe acontece vai ao sumo sacerdote em prantos, chorando. Ah, pastor, que o pau está quebrando na minha casa, pastor. Ah, pastor, é tudo. Isso acaba virando um comodismo, né? Comodismo, incredulidade. Por isso que eu estou falando de garantia. Tem hora que você tem que ir ao seu Deus. Tenho certeza que é por isso que muitas famílias hoje estão enfraquecendo na fé. Porque, não igual o senhor falou, não que o pastor não está ali para ajudar e o seu conselho, o seu posicionamento de mão não vai ajudar. Vai, porque é bíblico que falou. E temos que ir ao pastor para conversar, pedir aconselhamento e também orar pelas suas vidas. Só que isso não é algo frequentemente. Isso tem momento que o Espírito Santo vai te tocar para você ir até o pastor, e tem um momento que o Espírito Santo vai permitir que você passe essa situação para você falar com ele diretamente. E muitas pessoas não têm esse discernimento, né, pastor? Por isso que o Espírito Santo veio para a igreja. Por isso que o Espírito Santo ele veio para ter comunhão com a igreja e pessoalmente. Sabe o que é pessoalmente? Singular. Você e Deus. Você não precisa ficar mendigando mais espiritualmente. Você não precisa mais ficar fora do átrio mais. Os gentios no Antigo Testamento, sabe qual que é a posição deles, que eles ficavam no tabernáculo? Fora do tabernáculo, não podiam nem entrar no tabernáculo, o que não era judeu. O que era judeu entrava só no átrio. O átrio é o pátio do tabernáculo. Pátio. E sabe quem tinha acesso dentro do tabernáculo? Nem o povo, eram os sacerdotes dentro do tabernáculo. E num lugar chamado Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, meus irmãos, você pode ir diretamente ao seu Deus através do Espírito Santo. Por isso que eu estou mostrando nesse estudo que o Espírito Santo ele é uma garantia. Sabe por que me vem na mente aqui, por que muitos, o senhor pode confirmar se eu estou falando certo ou não, as pessoas não estão tendo essa garantia do Espírito Santo na vida? Porque eu creio que, tipo assim, igual o senhor acabou de falar, que nós podemos ir direto a Deus. Agora Deus nos deu esse livre acesso, que antes nós não tínhamos, antes, aqueles que vieram dessa época de Moisés não tinham esse livre acesso. Teria que pedir ao sumo sacerdote para ir no santuário para pedir perdão dos seus pecados ou pedir algo que eles necessitavam. Mas parece que essa época está se repetindo hoje. Então, o medo de ser consumido. Por isso que as pessoas têm que ter uma convicção de quem é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem que ter essa convicção. Se você não tiver essa convicção, as pessoas ficam perdidas na fé. Por isso que Paulo fala que um dos poderes do Espírito Santo é se manifestar, mostrando para nós quem é o Pai, o Criador, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Se eu não tiver essa convicção de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, se eu não tiver essa convicção, eu tenho que ter uma convicção. Por isso que as igrejas falham. Por isso que os líderes de hoje falham. Eles não levam o povo a conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Eu vou falar isso sem medo de errar. Vou colocar até as minhas mãos na Bíblia aqui e vou falar isso. A maior parte das pessoas não tem um conhecimento amplo de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. Não tem. As pessoas são muito negligentes ao conhecimento bíblico. Muito negligente. Por quê? Até eu não vou culpar as pessoas, não.
Eu vou ocupar uma liderança que está só preocupada com membros, preocupada com ouro, com prata, com dízimo, com oferta, com construir igrejas e deixando o povo sem escola bíblica, deixando o povo sem doutrina. E quando tem escola bíblica é aquela coisa superficial, é aquela coisa religiosa, aquela coisa, vamos pegar a apostila e vamos dar continuidade na apostila. Eu estou falando de escola bíblica. Sabe o que é escola bíblica? Aprender sobre a palavra. A Bíblia. Olha, gente, eu estou falando com muito temor de Deus. E escola bíblica tem que ser escola bíblica. Bíblia, 66 livros da Bíblia, Gênesis a Apocalipse. Aí vai na escola bíblica de hoje aquela coisa mecânica, aquelas apostilas que vêm lá da superintendência, fraca. Eu estou falando isso em nome de Jesus. São fracas, escolas bíblicas fracas, aquela coisa monótona, aquela coisa que você vai na escola bíblica, entra vazia e sai vazia, porque não tem conhecimento bíblico. Abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou então primeiro abre o Novo Testamento, ministra para o povo de Mateus a Apocalipse, para o povo conhecer, porque é conhecendo a Bíblia que você vai conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Do contrário, as pessoas vão ficar vendidas, as pessoas vão ficar fracas, as pessoas vão ficar ele vai ficar baseando a sua fé em uma liderança que não tem conhecimento, uma liderança que só está preocupado com igreja cheia, com igreja com números de membros, preocupado com dízimo e com oferta, preocupado em ter culto todos os dias, cultos superficiais, cultos com experiências de homens que só contam experiência, que falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. As pessoas entram com fome e saem com fome. O que eu quero? Qual que é o foco desta hora? Mostrar quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas vão ter certeza, as pessoas vão passar a crer, vão passar a ler mais a Bíblia, se santificar, quando for mostrado para a pessoa que o Espírito Santo é um ser, é Deus, que é uma realidade, que ele não é uma filosofia da mente humana, que ele não é uma coisa anonimada, que o Espírito Santo não é uma coisa fictícia, um produto da mente humana. As pessoas poderem ter fé, as pessoas vai ter, os líderes têm que mostrar quem é o Espírito Santo, é o que eu estou fazendo. Mostrando quem é o Espírito Santo. Qual foi o primeiro alvo? Mostrar que o Espírito Santo é um ser, que ele é Deus, que ele tem atributos, que ele estava presente na criação, que o Espírito Santo estava na vida do Antigo Testamento, na vida dos profetas, na vida de Gideão, na vida de Isaías, na vida de Sansão, na vida dos reis, que o Espírito Santo ele estava na vida dos salmistas, na vida das mulheres de Deus, como Ruth, como Esther, como as mulheres, Débora, as mulheres de Deus do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo era um ser, uma garantia que Deus deu para o ser humano, mas nós temos que ter essa convicção. Essa convicção tem que partir da parte. Agora presta atenção à resposta humana. Tem que haver uma resposta humana. Não pode ficar assim espiritualmente, não. Não pode, não. A resposta humana tem que haver da nossa parte. Tem que haver uma busca, um esforço, um chorar se preciso. A porta tem que bater. Tem que bater na porta para a porta se abrir. Quem está de dentro só vai abrir a porta se nós batermos. Deus só vai abrir a porta se eu bater. Se eu bater. Como? Não está escrito lá, se bater vai abrir a porta. Como que quem está dentro vai ouvir a porta abrir se eu não bater? O que é isso, eu bater na porta? É a resposta humana. Deus sabe que você está batendo. Se você verdadeiramente bate, tem essa questão. Tem essa questão. Presta atenção. Se você realmente bater na porta, Deus sabe. Se você bater realmente, Deus sabe, mas Ele quer ouvir o batido da porta, para Ele te abrir as portas.
Então, nós temos que aprender urgentemente, saber que o Espírito Santo é uma coisa concreta, que ele é um ser, que ele é concreto, que ele é real, que ele é uma garantia. Ele é uma garantia para aqueles que querem, Não é para evangélico, nem para gospel, nem para católico, nem não. O Espírito Santo, ele veio para que as pessoas recebam ele, tem ele como Senhor, porque nós temos que ter ele como Senhor. Estou tão aqui, estou tão assim inspirado, estou tão assim, eu estou nem deixando o Everton falar, quer fazer alguma pergunta, Everton? Não, já fiz. Já fiz as perguntas. Pergunta? Então, gente, eu falei, olha só como é que os estudos, às vezes, tem que haver, as pessoas têm que ter paciência e estudar, pegar do início ao fim. A preparação minha aqui, até agora eu falei de um versículo. E o segundo versículo que eu quero falar agora, é a mesma coisa sobre penhor e garantia. Então eu quero que você anote aí. O primeiro versículo que eu falei é 1 Coríntios 1, 21, 22. Está falando de garantia. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, 21, 22. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Só uma página depois. 2 Coríntios 5, 5. Vai aparecer de novo a palavra penhor. Sim. Olha bem. Você pode ler. 2 Coríntios 5, 5. Preste atenção aí. 2 Coríntios 5, 5. Porque se alguém me contristou... Não, 2 Coríntios 5, 5. Ah, não, no capítulo 5. 5, 5. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 5. 5, 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, pelo amor de Deus, grava esses dois versículos, grava aí na Bíblia. A minha Bíblia é toda marcada. Olha aqui, toda marcada. 1 Coríntios 1, 22, olha aqui, ó, tá marcado, ó. Tá marcado. 2 Coríntios 1, 21, 22. 2 Coríntios 1, 21, 22 tá marcado. 2 Coríntios 5, 5 também tá marcado. Quase que o mesmo versículo. Olha bem. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu também o penhor do Espírito. Olha, Espírito aí está com letra maiúscula. Garantia. Garantia do Espírito Santo. Então, você, quem sabe você está com um complexo de inferioridade, você está aí chorando, você está com o seu complexo totalmente, você está triste, você tem anos e anos de igreja, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é uma garantia. Se você buscar a Ele, se você verdadeiramente entregar a vida para Ele, Ele é para você. Você tem que ter essa convicção. O Espírito Santo não é dado porque eu tenho uma asinha de anjo, não. O Espírito Santo não é dado, eu vou falar isso mais para frente também, o Espírito Santo não é dado por eu carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não é porque eu assentar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. O Espírito Santo é dado, vou falar isso mais para frente, é dado para quem chora, para quem se humilha, para quem quer viver com Deus. É uma garantia. É uma garantia. E eu quero deixar um outro versículo para você. Agora eu vou lá no Velho Testamento. É um versículo que eu gosto muito, que desde quando eu me converti, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu sei ter de mente, de coração, é Êxodo 19:5, que fala assim, ó: se pois ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes o seu conserto, vós sereis propriedade peculiar
nós seremos propriedade peculiar de Deus. O que é isso? Propriedade peculiar. Propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19:5, Deus falando com o povo de Israel: se vocês me ouvirem, se vocês guardarem o meu conceito, vocês vão ser minha propriedade. Nós temos que ser propriedade dele, não o Espírito Santo sendo nossas propriedades. Propriedade do Senhor. Êxodo 19:5. Então, eu estou te apresentando aqui 3 versículos sobre a garantia, sobre o penhor. Garantia, o penhor. Agora, quero te mostrar aí, não sei o tempo, o horário que nós temos aí, pode dar, se já está, quanto tempo nós já temos aí, eu tenho muito que, tem muita coisa. Pode falar esse professor aí. Então vamos lá. No próximo a gente continua. Então vamos lá. Eu quero dizer, eu falei isso em alguns lugares que eu prego dentro das igrejas. Inclusive em uma das pregações do Apocalipse, das nossas cartas do Apocalipse, eu falei isso. Eu não sei até que ponto as pessoas entenderam o que eu falei. Eu falei que o Espírito Santo, ele é o representante legal do Senhor Jesus. Aí às vezes alguém pode ouvir o que eu falei e às vezes interpretar errado. Os homens aqui na terra, os pastores que realmente são pastores, os evangelistas, os profetas de Deus, representam o Senhor Jesus aqui, representam Deus aqui. Em questão de plenitude, em questão de divindade, em questão de atributos, só tem um que representa Jesus aqui na terra, que é o Espírito Santo. Ele é chamado Sumo Pontífice. Exemplo, Sumo Pontífice. Exemplo, com todo respeito, a Igreja Católica diz que o Papa é o Sumo Pontífice e o representante de Cristo. A palavra Sumo Pontífice significa representante de Cristo. Mas na verdade, quem representa Jesus aqui para nós, para a igreja, é somente o Espírito Santo. Por quê? Lá em João 14,6, João 14,6 diz assim, ó. João 14,6, 14,16. João 14,16 diz assim, ó. João: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro. Sabe o que significa a palavra outro? Outro, a palavra outro no grego? A palavra outro no grego, ela tem 2 significados. Um é a palavra alon. Quando a Bíblia ela quer expressar alguém da mesma espécie, com a palavra outro, vai apresentar a palavra alon. O que significa isso? Que no grego, quando está escrito assim, ó, eu rogarei ao Pai, Ele dará outro, a palavra outro aqui, aparece a palavra alon, que é da mesma espécie, que o Espírito Santo é a mesma espécie do que o Senhor Jesus. O que significa isso? Que o Espírito Santo, ele é o representante da mesma espécie do Senhor Jesus, que ele tem os mesmos atributos. Ele tem o atributo de onipotente, onipresente e onisciente. Quando a Bíblia quer expressar espécie diferente, não aparece a palavra alon, aparece a palavra hétero. O que é hétero? Espécie diferente. Entendeu? Então, João 14,6 mostra aqui, anote isso aí, pode anotar aí. João 14,16 mostra que o Espírito Santo ele é o sumo pontífice, o representante de Cristo na terra. Que ele é a palavra outro consolador. Por que aparece a palavra consolador? No grego aparece a palavra paráclitos. Paráclitos aí o significado da palavra paráclitos é consolador. Consolador tem 2 palavras.
consolo e dor. Que Deus sabe que o homem é dotado de muitas dores. As dores aqui na terra, que dores são essas? Que o homem entristece, que o homem é frágil, que o homem é fraco. Quando eu falo homem, estou generalizando. Geral. Generalizando. Então, por isso que Jesus está dizendo que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Que o Espírito de Deus ele veio justamente para quem tem dor. Para quem tem dor. Para quem aqui na terra precisa de um consolo. Só que você tem que enxergar o Espírito Santo, que ele veio para poder te consolar. As dores, as tristezas. Então, Jesus, ele diz assim, ele vos dará outro Consolador, que o Espírito Santo veio para você que está chorando, para você que está triste, para você que quer um recomeço de vida, para você que quer uma nova vida. Para gente que está querendo uma nova vida, um novo recomeço, uma nova, não falar uma nova, né? Uma intimidade com Deus, nós devemos, vocês que estão nos assistindo, devemos nos apegar em Deus e na palavra de Deus. É assim que a gente vai ter intimidade com o Espírito. Verdade. Santo. É assim que a gente vai adquirindo cada dia mais intimidade. É você estudar a palavra de Deus, você tirar cada minuto do seu tempo para orar, para você orar, para você louvar a Deus. Seja no seu íntimo, nós cristãos estamos nos acomodando muito negócio de dia de culto. Por isso que eu falo, o que é uma intimidade com o Espírito Santo? Uma intimidade com o Espírito Santo não é. Você deve ir à igreja. Você deve ir à igreja, você deve assistir os cultos da sua igreja. Você deve ir às suas congregações. Você deve ir ouvir mensagem. Não apenas sentar numa cadeira e passar tempo. Não apenas ir no culto, subir. Tem pessoas que sobem até no púlpito, até às vezes senta na cadeira. Até mesmo carrega uma Bíblia. Mas falta uma intimidade, falta uma entrega, falta um chorar, uma intimidade, uma busca. Às vezes deve ser isso que algumas pessoas que estão nos assistindo devem estar passando. Às vezes Deus usa alguém para falar assim, você tem que buscar mais a Deus, é de você ir na igreja todo com aquela frequência, você vai e Deus não vê nada em você ainda, Deus sempre está te pedindo algo a mais. Então, comunhão com Deus não é só estar dentro da igreja, não. Não é? Ir à igreja assistir culto é essencial. Mas não é isso que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, ser cheia do Espírito Santo, ser um homem e uma mulher pentecostal, vai ser mais para frente que eu vou dar. Que eu vou mostrar para vocês o que é ser pentecostal, o que é ser cheio do Espírito Santo. As dúvidas que você tem vai ser mais para frente que nós vamos solucionar. Embora o nosso conhecimento não é perfeito, eu reconheço isso. A maior besteira na internet, a maior besteira que eu estou vendo entre pastores pregando na internet é afirmar potencialmente que o seu conhecimento é único e perfeito diante de Deus. Estou vendo aí briga. Inclusive, eu estou falando para você, eu vou colocar a minha mão na Bíblia, e vou dizer para vocês, se vocês param para perder tempo, para ficar vendo debates de pastores nas redes sociais, ou numa determinada rádio, eu vou citar a Rádio Melodia, que é a Rádio Melodia mais conhecida do Brasil, as pessoas perdendo tempo para ficar ouvindo debate, aquilo ali traz perversão aos ouvintes,
Eu estava vendo ontem na internet, eu tenho que pesquisar para me saber, porque eu sou mestre, Deus me levantou para ser mestre dentro da igreja. Eu fiquei horrorizado de ver 2 nomes líderes de pastores debatendo, um dos maiores, para você ter ideia, os maiores pregadores da atualidade, que eles dizem, se debatendo, um confrontando o outro, trazendo perturbação para os ouvintes, e como Paulo diz, nem sabendo o que dizem e nem sabendo explicar o que falam, e as pessoas perdendo tempo. Eu vou dizer mais, debate entre cristãos não é de Deus. A Bíblia não foi feita para debater, a Bíblia não... O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo debateu com os filósofos gregos, com os históricos, com os gregos lá, eles eram ímpios. Paulo debatia com eles, mostrando para eles quem era Jesus. Eu estou dizendo de bobalhões que estão ali confrontando o conhecimento para trazer perversão, não traz nenhum resultado de alma, não ganha alma, traz perversão para os ouvintes. E eu estou afirmando, vou colocar as minhas mãos como profeta, debate entre líderes cristãos, debates não é de Deus. E eu vou te trazer um fundamento. Tito 3, verso 9, tem escrito assim: não entreis em questões loucas, em debates acerca da lei, de genealogia, das coisas de mosaicas. A Bíblia fala que não é para entrar em debate. A Bíblia é feita para pregar. Aceita quem quer. Eu prego, você não é obrigado a receber o que eu falo. A Bíblia não é para ser debatida. Eu não fui criado para debater com você. Nós temos que... Eu pego o seu conhecimento, eu vejo o que é bom para mim, e tem muita coisa que não for bom para mim, eu jogo na lata de lixo. Mas eu não vou brigar, não vou te ofender, não vou te tirar a tua salvação por causa disso. Amém? Então eu deixo esse recado aí, porque as pessoas estão habitoladas aí, querendo ver debate, querendo resolver a sua vida espiritual, em santidade e vendo debates. Nós sabemos que Jesus foi muito específico nas suas pregações, quando ele estava aqui na terra. Você pode ler lá em Marcos, Lucas, Mateus, João, fala tudo sobre o que Jesus foi na terra, e ele foi manso. Ele não debatia falando assim, entrar em discussão com as pessoas. Nada é forçado. Nada foi forçado. Quando havia uma certa discussão, ele se afastava. Saía do meio. Ele saía do meio. E o que está acontecendo de hoje, as pessoas estão entrando, estão querendo trazer essa discórdia dentro da igreja. Então, para você não perder nenhum dos nossos programas, por favor, se inscreva no nosso canal. Eu peço mais uma vez desculpa a vocês que está demorando vir vídeo, porque eu ainda estou trabalhando e o nosso projeto é de ficar focado nesse projeto, mas enquanto a gente não está tendo essa possibilidade, nós estamos encontrando um tempo para a gente gravar. Mas mesmo assim, não fica triste com a gente não, e não saia do nosso programa. Fica, porque é algo para divisor de água para a sua vida, não é algo para agregar para você, não é para trazer discórdia, não é para trazer bens financeiros para cá para o programa. Deus vai prosperar de acordo da forma que Ele quiser. Nós queremos somente levar a palavra para você e para nós mesmos também. E de acordo com que vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo aqui também. Então, se inscreva no nosso canal, compartilha para mais pessoas, ajude esse canal a crescer em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pastor, pode ficar à vontade, saúde com a palavra dele. A última palavra minha é que vocês continuem aí nos dando o apoio aí, se inscrevendo aí, passa essa mensagem. Eu peço que você assiste todos os vídeos, assenta na sala do seu televisor, chama sua esposa, sua esposa, seus filhos, e mande essa mensagem para os seus parentes, para outras cidades do Brasil. Se inscreva aí, gente. Esse canal aí é com muito temor de Deus. Não é de maneira alguma, não é o que está sendo ensinado por aí. Este canal, eu posso dizer com certeza, são águas vivas, são água potável espiritual para você beber, água viva, é de todo o coração, é de toda a alma. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu
Meu abraço para todos vocês e que a graça e que a paz estejam em vossos corações. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu vou deixar na descrição todo o esboço do pastor, que ele anotou aqui, vai estar ali na descrição. Então, só você ir lá na descrição, vai estar ali todos os versículos que o pastor citou, toda a anotação. E também o pastor está com um canal, né, pastor? Canal de Ele está com um música. canal de música, tem ali um vídeos que ele fala, uns shorts, perdão, que ele traz uma palavra. Eu vou deixar aqui também na descrição no canal do pastor, também, há um link ali, se clicar vai cair direto no canal do pastor, ajuda ali também no canal do pastor a crescer, que vai estar edificando a sua vida, né, pastor? Inclusive ali tem muita aula de teclado. O que acontece? Às vezes a gente visita uma igreja, não tem músico nenhum. Eu não sou profissional em música, muito pelo contrário, estou aprendendo. Tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu sou muito novato em música, ou melhor, tudo aquilo que eu estou ensinando ali, porque eu quero passar aquilo que Deus, eu não quero um conhecimento dentro de mim. Então vai lá e assiste lá aquelas aulas que estão ali, é tudo que eu aprendi, estou passando para frente. Amém? Então, não deixa de assistir esse vídeo, comentar, se inscrever e vá ali na descrição que vai ter tudo ali bonitinho para vocês ali anotar e também o canal do pastor também vai estar lá também, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até a próxima.